a democracia não se resume ao voto. Se tivesse algo muito, muito importante, falar assim, esquece tudo que eu disse, lembra só de uma coisa, democracia não se resume ao voto. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Jonathan e estamos trabalhando para trazer um processo de renovação política. Eu venho estudando a fundo tem algum tempo orçamento público, finanças públicas, economia. Estou muito grato pelo vereador Alex ter me convidado para falar um pouco sobre orçamento participativo. Como o nome bem diz, orçamento participativo é a sua chance de participar e de fazer alguma diferença dentro do seu município. É muito importante salientar que o orçamento a que se destina a participação é orçamento de investimento. Não é pagamento de funcionário, não é essas despesas que já são vinculadas, a gente não tem poder sobre elas. Elas já estão vinculadas. Mas o orçamento de investimento, que de fato é o que faz diferença na minha e na sua vida, o conselho que vai fazer parte das decisões do orçamento participativo tem poder de direcionar. E aí é o quê? É aquele parquinho que você queria no bairro, é aquela ponte que deveria ter entre aquela gruta que tem todo lugar. Tudo isso é investimento, não só dentro da cidade, no município, nas zonas, né, rurais também são alvos de investimento. Imagine você que um dos maiores responsáveis por a gente perder até 20% da carga da gente nas estradas são as condições da estrada, ponte de madeira. Aí chega lá, a ponte de madeira está caída, a carreta tem que retornar com toneladas de soja para poder levar por outra via. A soja deprecia, chega lá na hora de fazer a análise e a qualificação. Senhor presidente, como é que você está? Presidente da casa, doutor Joãozinho, obrigado por ter comparecido. E todas essas situações são situações onde, se tivesse o olho da comunidade que sofre o dia a dia, que tem aqueles problemas acontecendo, essa comunidade com certeza saberia destinar melhor o dinheiro. Nós vivemos uma democracia representativa. Então, significa que nós não somos chamados a todas consultas. Os nossos representantes, aqui temos 2 representantes eleitos, vereadores, esses caras são a gente aqui dentro. Esses caras foram votados, eles estão aqui para representar a vontade do povo e eles são a ponte entre o executivo e quem a gente está aqui enchendo o saco dia e noite. Toda audiência pública a gente está aqui, toda sessão a gente está aqui e quando encontra eles na rua também a gente pega no pé deles. Seja pelo voto que ele deu, seja pelo voto que ele deixou de dar, seja pelo voto que ele está pensando a respeito ainda. Tudo isso faz parte do vereador, vocês tenham certeza, o vereador trabalha, ele sofre. A caixa de mensagem lá no WhatsApp fica o tempo todo chegando e tudo. Tem gente que não compreende a função, vocês são estudantes de gestão pública, eu não preciso de comentar a respeito, mas tem gente que não entende. Realmente acha que o cara tem o poder de destinar as verbas, não tem. O que é o orçamento público? É o dinheiro, gente. E esse dinheiro sai da onde? Sai daquela balinha que você compra e você paga ICMS, sai do IPVA que você paga, sai do IPTU, sai do ISSQN, sabe aquele vendedor de pastel no canto ali? Ele paga um imposto, chama imposto sobre serviço de qualquer natureza. O ISS em alguns lugares chamado, todos esses tributos, todos esses fazem parte do orçamento público. E ainda tem o quê? Fundo de participação dos municípios, que é um dinheiro que vem federal para a gente, ainda tem dinheiro do Estado. Então todo esse bolo, todo esse dinheiro é o orçamento público, que é o que eu gosto sempre de brincar quando eu estou conversando com os anarcocapitalistas. Eu falo, a gente faz uma vaquinha para poder fazer isso aqui funcionar. Sem a vaquinha não funciona, porque o contrário da vaquinha é cada um enfiar no seu bolso e ficar quieto com ele, com o dinheiro. Significa que
para mim trazer energia até Barra do Garças, Aragarças e Pontal, eu precisei de fazer cabeamento, enfiar torre no chão, abrir picada, e tudo esse negócio custa muito dinheiro. Mais dinheiro do que as nossas tarifas pagadas de energia poderiam pagar em um tempo do que a gente chama de payback, que é um tempo de retorno daquele investimento. Então quer dizer que para mim ter energia aqui, algum dia eu tive de fazer algumas usinas hidrelétricas que custaram alguns bilhões. Não fazia sentido que um grupo de investidores tivesse aqueles bilhões e fosse esperar todos os 100 e poucos anos para ter o retorno daquele investimento. Então, como a gente faz isso? Financiamento público. O que é o financiamento público? É o tributo, é o imposto. Todo imposto que você paga. Então, quando você anda na rua, às vezes você está contrariado de ter um buraco na rua, mas lembra, aonde não tem buraco, onde está asfaltado, é dinheiro seu que está ali. Foi a vaquinha que você pagou. Inclusive do cara que está lá no Rio de Janeiro também, vem dinheiro para cá, isso tudo se mistura e acaba tendo dinheiro de todo mundo, em todo lugar, dentro de um município, dentro de um estado, dentro do país. O nosso exército, que controla nossas fronteiras, são pagos o salário do soldado, as balas que eles ficam dentro do fuzil, tudo isso com impostos. A ambulância que vai correndo quando o motoqueiro passa pelo lado errado e vem o carro bate dentro, porque aqui isso é muito comum, né? Porque nós somos uma das cidades do trânsito mais violento que tem no Brasil. Aqui a gente está atropelando gente o tempo todo, o motoqueiro caindo o tempo todo, muito acidente de trânsito. Isso tudo gera um custo também muito grande. Imposto, dinheiro do nosso bolso saindo, né, para pagar o trânsito violento. Então, o que é? Parte desse tributo, como eu citei, a gente não pode pôr a mão nele porque ele já está vinculado. Outra parte é passível da gente poder ordenar para onde isso vai. Às vezes em forma de conselho, às vezes em forma de assembleias. Tem várias formas de organizar, né, e isso é decidido localmente. Aqui mesmo a gente define como vai ser feito. Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal tem uns conselhos que se reúnem a cada terça-feira e eles decidem as pautas, e em outro lugar eles vão ter as audiências públicas, junta todo mundo, levanta a mão, vota e tudo, apresenta as pautas. Em todos os lugares que tem o orçamento participativo já definido, é mais ou menos assim que funciona. Se tem ou representantes por forma de conselho, ou então convoca-se o povo mesmo, e o povo vem e faz uma audiência pública da forma que a gente está fazendo aqui, e aí mostra os itens que são passíveis para onde vai. O que isso significa? Vamos supor que a gente fosse uma cidade que tivesse um potencial esportivo em algum tipo de esporte, e a gente decidisse que para a próxima Olimpíada a gente quer ter um medalhista olímpico aqui em Barra do Garças. Era natural que o Conselho, por meio do orçamento participativo, destinasse uma fatia maior de recursos a fomentar aquele tipo de atividade esportiva, certo? Por meio do orçamento participativo é possível. Por meio da boa vontade do Executivo, tem que ver, né? Se o cara gosta do esporte, porque tem até isso, infelizmente, a figura do Executivo às vezes é passiva de vontade própria. O cara não gosta de boxe. Não vou patrocinar, não vou botar dinheiro no boxe olímpico, não. Tá legal. Aí nós temos aí 50 meninos que estão saindo na mão todo dia um com o outro, e os moleques estão na ponta do casco. Mas vai passar os 5 olímpicos, eles vão ficar velho, gordo, e não vão para a Olimpíada lutar e não vão trazer medalha pra gente. Acontece, mas se houver a instituição do orçamento participativo, talvez essa realidade pode ser mudada. Talvez aquelas ruas que são esquecidas possam ser mais cedo, né? Possa ter intervenção mais cedo. Talvez possa ter um olhar mais voltado para aquela praça que está escura. Toda vez que falo praça zoada, eu lembro da praça do BNH lá que está zoada. Toda vez que fala numa rua que está bagunçada, eu lembro da rua que tem para cima da minha casa, assim, com uma subida que, você entendeu? Tem o buraco e o asfalto, assim, e tal. Isso tudo são coisas que, se o cidadão puder botar um dedo mais forte em cima disso, é melhor. Porque a participação, o cara não precisa ser só como vereador, como prefeito ou como secretário de cidade. Ele pode ser como cidadão, participando de conselho, participando de audiência pública.
porque esses dias nós fizemos aqui a lei do comércio ambulante, foi maravilhoso, todo mundo dando opinião, um negócio democrático mesmo. Então, é possível sem precisar de ser político. Uma das coisas mais chatas de ser político é pedir voto, porque você fica refém do voto. Aí você tem que se comportar de algumas maneiras que não é o seu comportamento natural, o cara falar assim, mas você falou, não sei o que lá, não vou votar em você não. Você como cidadão quer o melhor para a sua cidade. E uma das formas que a gente tem é o que a gente está tentando produzir hoje aqui. Outro ponto. Hoje nós estamos num mote muito grande de combate a desperdícios, de combate à corrupção, de combate a ineficiências. Uma das coisas mais interessantes a respeito do orçamento participativo é a transparência. É justamente para isso, para promover esse tipo de coisa que ele foi instituído. E instituído na Constituição. A gente tem, amparo na Constituição para o orçamento participativo, e isso é muito interessante porque o cidadão poder dizer para onde vai um determinado recurso, poder fiscalizar por meio de conselhos ou mesmo por meio de audiência é maravilhoso, porque aí você sabe, se eu perguntar hoje quem foi que entrou no portal da transparência e viu como é que estava o orçamento, pouca gente entrou, pouca gente olhou. E às vezes as pessoas que olham ainda não conseguem achar a informação, porque elas são disponibilizadas de jeito das pessoas não verem, que é o caso da melancia de R$100 que o vereador citou. Eles tiveram a ousadia de postar uma melancia de R$100 porque contavam que ninguém ia olhar. E eles sabem disso como? Quem é dono do site tem as estatísticas de acesso. Eles sabem que as pessoas não estão olhando. E quando não estão olhando, a transparência vai para o ralo. E se não tem transparência, tem roubo. Se não tem transparência, tem corrupção. E se tem corrupção e tem roubo, a rua continua esburacada, a ponte continua caída, a estrada continua ruim, a escola continua sem ar-condicionado, a praça continua escura, o esporte continua sem investimento, os meninos continuam sem medalha. É isso. Esse é o ponto. Toda vez que a gente falta com transparência, a gente abre porta para todos esses problemas. E esses problemas deixam a qualidade de vida do cidadão menor. Agora, nossa carga tributária é alta. A gente paga um monte de tributo. O vereador Joãozinho está ali, que não me deixa mentir, é um cara que sempre que dá para aliviar a carga tributária, ele pensa a respeito disso, porque ele é um cara que acha que em muitas situações o Estado é ineficiente. Eu concordo, realmente é. E uma das partes das ineficiências está aqui, na falta de transparência. Porque se tem olhos em cima de você, vendo o que você está fazendo, a capacidade de você aplicar um recurso aumenta. Porque fala, estamos vendo o que eu estou fazendo. Se eu não aplicar o recurso, vão saber. O povo vai saber. E aí, essa é uma das grandes forças dos conselhos, das audiências, do orçamento participativo. É você poder estar vendo, estar com um olhão lá em cima, falando, a gente destinou recursos para isso aqui. Como é que funciona? A gente vai reunir um conselho, por exemplo, reunimos o conselho, definimos nesse ano, no próximo ano vai ser aplicado conforme a gente definiu nesse ano. Por que é assim? Porque você não pode pegar a administração de surpresa. Você precisa estar no planejamento. Existem algumas leis, vocês já devem ter ouvido falar, caso não tenham ouvido falar, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, o Plano Plurianual. Esses orçamentos são definidos antes, para quê? Para que já tenha orçado, já tenha tudo planejado, falou, nós vamos investir em tal área, em tal área, em tal área. Esse nós vamos investir em tal área, em tal área, em tal área, é o objeto da discussão no orçamento participativo, é onde o conselho levanta, onde a gente vai brigar, erguer as mãos, votar e fazer aquele negócio tudo, até chegar a um consenso do que deve ser o investimento para cada lado. E isso com certeza melhora a capacidade da sociedade nossa de desenvolver com mais justiça. A democracia não se resume ao voto. Infelizmente, a maioria das pessoas acham que a democracia é votar. Aí você vota num cara que você não estudou propriamente
projeto de governo dele, não estudou a história dele, nem nada, e na hora que você vê, ele vota tudo ao contrário do que você imaginava. Você fala, como é que esse cara faz um negócio desse e tal? Às vezes ele nem é o bandido que você pensa. Ele só não é a pessoa que você achava que ele era. Porque você votou no candidato. O que é o candidato, gente? O candidato, ele é o noivo. Ele é o namorado, você entendeu? Aí depois que ele é eleito, ele é o casado. Esse é o ponto. Precisa passar um bom tempo conhecendo. Como é que passa um bom tempo conhecendo numa campanha de 45 dias? É bem improvável que dá tempo de conhecer. Então, como as pessoas não vão fazer esse dever de casa de sentar e falar, nossa, esse cara é candidato, beleza, deixa eu vir aqui e olhar aqui na internet o que ele falava em 2014, você entendeu? Porque o que ele falava em 2014 tem alguma importância, o que ele falava em 2015 também, o que ele falava em 2016 também. Se você vê uma consistência nas ações desse cara, esse cara esse cara representa isso aqui, dá para votar, não dá para votar. Define aí. Esse cara aqui teve tal problema assim, tal problema assim, tal, não é um cara legal. Como não vai fazer isso, o que dá para fazer? Depois de votar, a gente não esquece dele. Que é o que eu faço. Depois que eu votei e tal, né? Os vereadores estão me vendo aqui, toda sessão, estou aqui e tal, e às vezes eu participo aqui de uma forma bem clandestina, falando aqui de baixo, e o presidente puxa minha orelha e vai seguindo. O que é isso? Isso é participação democrática, sem ser restringido na minha fala, na hora que eu estou aqui embaixo, mas eu não posso ofender, eu não posso. Tenho que participar. Recomendo que mais pessoas façam isso. A maioria das pessoas faz? Não. Já que a maioria das pessoas não faz, fica a cargo de quem fazer, de quem se atentou, de quem viu que dá para fazer isso. Todo mundo pode ser vereador? Não. Todo mundo pode ser prefeito? Não. Só tem 15 cadeiras. A cidade tem 31 mil votantes, não é isso? Só 15 cadeiras. Prefeito só tem um. Vice-prefeito só tem um. Que não assume na maioria dos casos. Como não dá para todo mundo ser prefeito, não dá para todo mundo ser vereador, não dá para todo mundo ser secretário de cidade, mas dá para todo mundo ter uma participaçãozinha. Às vezes no conselho, às vezes vindo aqui numa audiência pública, dando a sua opinião, erguendo a mão, falando isso e aquilo. Porque ficar só no voto, você vai trazer esse cara aqui que vai ser o casado. Ele vai, depois de 45 dias de campanha, vai virar outra coisa, vai transformar em outra pessoa. Fala, mas ele era gente boa, né? Pegar na mão de todo mundo na época da eleição, agora passa de vidro fechado, não sabe nem meu nome. Isso é o retrato. Você chega, é o que mais tem de reclamação. Mas eu não conhecia o cara. Mas peraí, antes de ele ser candidato, ele te cumprimentava? Ele via o povo, ele passava de vidro aberto? Por que agora ele vai deixar? Ele só mudou durante 45 dias. Ele sempre foi esse mesmo cara. A democracia não se resume ao voto. Se tivesse algo muito, muito importante, falar assim, esquece tudo que eu disse, lembra só de uma coisa. Democracia não se resume ao voto. Por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente aumentou muito o acesso à informação, mas diminuiu a capacidade de compreensão dessa informação. É impressionante. As pessoas não estão lendo mais. Eles estão preferindo o recorte, o printzinho do campo. Não estão lendo mais, estão, tirinha, aquele negócio. E aí perde essa capacidade de ter informação. Você tem muita informação, pouca qualidade. Você tem muita gente emitindo opinião e pouca gente sabendo do que está falando. Você tem muito candidato sendo eleito com 0% de propostas e às vezes com propostas mirabolantes que são infactíveis. Quando é para deputado, esse negócio ainda passa, ainda vai. Agora, quando é para uma cidade desse tamanho aqui, vereador e prefeito, esse trem impacta todo santo dia na sua vida. Porque a ponte que ele não arrumar, você vai passar em cima dela correndo perigo. A estrada que ele não arrumar, você vai demorar 2 horas na estrada, você deveria demorar 20 minutos para passar. O hospital que não está funcionando direito, a escola que não está funcionando direito, a criança não aprende se tiver um ambiente impróprio, se tiver calor, se tiver escuro, se o quadro não estiver legal, a lousa está quebrada, está embaçada, está arranhada, você está tentando escrever, aquele negócio não funciona.
se não tiver material direito, se não tiver condições dos profissionais trabalharem direito. O serviço público já é muito mal falado. Se é mal investido em cima daquilo ali, gente, é terrível. Pode passar para o próximo, por favor. É a construção da sociedade. Cada um bota um pouquinho. Pode parecer que não, mas o país precisa do governo e precisa da iniciativa privada. Precisa do patrão, precisa do empregado. Precisa do vereador, precisa do eleitor. Precisa do vereador, precisa do prefeito. Cada um contribui com um pedacinho daquele quebra-cabeça e isso monta uma democracia. Isso monta uma sociedade do jeito que a gente é. E mesmo se a gente extrapolasse essa realidade, falar tudo bem, vamos pegar um lugar que não é democracia e que não é uma sociedade do jeito que a gente faz aqui. Vamos pegar uma tribo indígena que não tem contato com a gente lá. Um cara vai caçar e vai levar, a mulher vai cuidar da criança, vai cuidar das plantações. Cada um tem uma função. Mesmo que pareça que está desconectado, há muita conexão nisso. E se um olhar para o outro, a roda quebra. Se uma peça daquela ali entra do contrário, não encaixa. Então toda vez que você só vota e deixa para lá, uma peça entra torta. E a peça entra torta e volta para você depois com uma lei esquisita. Volta para você depois com um imposto que não deveria estar por lá. Volta para você depois com o aumento de remuneração de uma turma que já não precisava mais de aumento de remuneração. Volta para você depois com o massacre de certas classes do funcionalismo. Tudo isso é falta de ação de todos os atores. Cada um é um ator nesse teatro que a gente tem, que é a democracia. E a democracia brasileira não é perfeita, assim como nenhuma democracia no mundo é. É muito importante deixar isso claro. Não tem lugar perfeito no mundo. A galera gosta muito de falar dos Estados Unidos e tal, não sei o quê. Eles têm a maior população carcerária do mundo. Um dos países mais desigual que tem no mundo. Lá, às vezes, as pessoas se recusam a deixar que chame a ambulância porque não vão conseguir pagar os custos da ambulância. Agora, olha que desumanidade é isso. Uma pessoa sentindo dor falar que não quer que chama a ambulância porque não dá conta de pagar os custos. Não é perfeito. Lugar nenhum é perfeito. A gente tem o maior sistema de saúde pública do mundo, SUS. O cara sofre um acidente lá, aparece a ambulância, pega e bota ele dentro, o SAMU e tal, leva ele. É perfeito? Não é. Mas é o que a gente tem. É mais fácil lidar com o que a gente tem e tentar consertar do que a gente partir para outras coisas. A gente tem que fazer do jeito. Se a casa da gente tem goteira, a gente não desiste da casa, a gente tampa o telhado. Orçamento participativo, senhoras e senhores, é a chance que a gente tem de promover mais democracia, mais transparência, de fazer a nossa parte, de não precisar de pedir voto e assim mesmo ter algum impacto na vida da nossa cidade. E às vezes você vai andar por uma rua e saber que aquele chão foi tampado porque você decidiu naquele dia, naquela reunião, que deveria ser priorizada aquela rua no orçamento do ano que vem. Muito obrigado.